Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 63 do Café com Política, que tem o oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e sempre aqui na bancada fixa, o jornalista e consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Cafeu. Bom dia aos ouvintes que nos honram com a sua audiência. E também um bom dia do João Jabur, que gostou muito ontem do Sobretudo do Colim. Bom dia, Jabur. Bom dia, Cafeu, bom dia a todos os ouvintes. Sobretudo imponente, hein? Me chamou a atenção, viu? Perco o amigo, mas não perco a piada. Ricardo Bizarra também conosco aqui, bom dia. Bom dia a todos. Muito bem, e o nosso convidado de hoje é o ex-vereador, ex-deputado estadual, ficou lá por 45 dias, mas já tem ali o ex-deputado estadual, Raul Gonçalves Paula, doutor Raul, bem-vindo aqui mais uma vez ao Cidade 360. Bom dia a todos vocês e bom dia a todos os ouvintes aí da 96. Dá para focalizar lá atrás aquele senhor que está sentado ali com aqueles cabelo branco bonito, aquele bigode. Dá um tchauzinho aí, Faria. Esse é o Faria Neto, sempre aí acompanhando o doutor Raul. Muito bem, hoje o programa aqui nós temos alguns recortes nacionais, também regionais, né, e naturalmente local. E teve, né, o meu caro Kleber, uma tentativa aí de seguir os caminhos do grande Bolsonaro. Lula fez aí uma live, né? Vamos falar dessa live dele, que foi lá o Showa, né? Que fez a coordenação. Ele foi conceder uma entrevista pro UOL, falou, então, 1,5 milhão de pessoas. Aí a moça falou, peraí, os números que eu tenho aqui são 6 mil. Me disseram que foi 1,5 milhão e tudo mais, e foram 6 mil só. E aí o Lula leva jeito, a produção foi fantástica, hein? Com um repórter, com microfone de última geração, estúdio, o Bolsonaro aquele negócio, né? Ele abriu os papéis lá, aqui, então o ministro não sei dar conta aqui, e batia lá 1 milhão de audiência e tudo mais. Mas olha só, Cafeu, justamente até o formato, né, da live... Foi meio podcast, né? Isso, esse podcast é bacana, a ideia é muito boa, né? A ideia é excelente, e podcast é realmente algo novo, algo que está aí, que permite as pessoas ouvirem em qualquer local, assistir em qualquer lugar, mas a própria presença do apresentador já tira a espontaneidade. Então aí isso aí é para rádio, para televisão tudo bem, mas na internet, como o Bolsonaro fazia, era uma coisa mais intimista. Quando você coloca um apresentador, já fica meio quadrado, fica lembrando... Só para ficar claro aí, mas aí se fosse aquele modelo, já pegar o Monark da vida, que já tem uma tradição ali, talvez pudesse dar uma contornada. Com certeza. Quer dizer, alguém que já tem a habilidade do podcast. Domina o podcast. A camarada de rádio, é de televisão, não tem nada a ver com a internet, não tem. A internet é uma coisa mais solta, é outra mais história. Fluida, né? Então, agora, em termos de audiência, eu estava olhando aqui, de acordo com a medição feita pelo jornal Globo, incluindo YouTube, Twitter e Instagram, deu 10 mil simultâneos, é muito pouco, né? Já a conta oficial do YouTube, com toda aquela estrutura da EBC, da televisão oficial, que reproduziu a live deu 2.100 visualizações no período. A última live do Bolsonaro, por exemplo, em 30 de dezembro, atingiu 3.300.000 visualizações, somente no Facebook, e mais 7.600.000 no Instagram. Então, a diferença realmente é muito grande. Mas eu acredito que se colocar agora uma periodicidade, um horário fixo, tudo isso cria expectativa e uma audiência cativa. Então, eu creio que daqui para frente pode caminhar e entrosar. Mas é isso aí, eu acho que pode pegar sim, e a ideia é muito boa. A ideia é excelente, é uma forma de aproximar as pessoas. E o Raul, você que vem, né, de um como nós, né, do mundo analógico, nascemos analógicos, fomos nos adaptando a esse mundo todo, né? Você participou de algumas campanhas em que você tinha espaço na televisão, rádio e tudo mais, e de repente veio o mundo da internet, né? Como é que você vê essa estratégia, né, de posicionamento em podcast, em ocupação de espaço, até uma certa leitura aqui no Congresso, tem que regulamentar um pouco as mídias, porque tem muita gente se elegendo à custa, inclusive, da própria internet, os políticos
políticos mais tradicionais sempre questionando isso, né? Veja o fenômeno, o Nicolas, né, Ferreira, que foi o mais bem votado do Brasil, com 1,5 milhão de votos, praticamente sendo alguém que transita só por esse universo digital, né? Como é que você vê o político se adaptando a essa realidade e, é claro, o seu comentário também sobre o Lula tentar ocupar esse espaço? Eu acho que o eleitor do Lula é um eleitor um pouquinho diferente, né, do eleitor do Bolsonaro. Ele não tem esse hábito de ir atrás dessas notícias via internet. Então talvez isso aí tenha influenciado também um pouco essa baixa audiência, né? Que o eleitor do Lula, ele é mais de um para outro, né? Passando essas informações. Acho que uma grande parte do eleitor dele ele procura outro tipo de conteúdo na internet, né? Em relação às mídias sociais, realmente é uma coisa que mudou bastante e a gente está tendo que se adaptar a isso, né? Acho que a gente fica bastante exposto, muito até, por sinal, tanto é que o Congresso agora começou a aprovar aí algumas medidas para poder coibir um pouco aquelas pessoas que ou são pagas para meter a boca nas pessoas, que passou também a ser uma arma, né, política. Que o cara fala assim, ele vai estar na mídia social, entra lá e vocês descem a lenha nele, né? A gente percebe uma orquestração dirigida para ataques pontuais. Exatamente, dentro de um alvo pré-determinado. Eu tive 2 processos que eu movi contra as pessoas porque exageraram demais, entendeu? Chega uma hora que você fala, não, pera um pouquinho, aí também não é assim, né? A democracia, ela existe, mas o respeito também tem que existir. A partir do momento que você ofende de forma pecaminosa e criminosa a pessoa, você acaba tendo que responder, né? Tem uma pessoa aí que acabou fazendo esse tipo de situação por cima do meu nome, que pra você ter uma ideia, ela utilizou a internet, a linha telefônica do tio, né? E aí levou, a eleição faz o quê? 2 anos e meio, né? Levou 2 anos, Café, para que isso acontecesse. Mas você precisa de ver, eu achei interessante, a polícia vai em cima, o juiz oficia, pede o Facebook, e aí descobre quem é que tá mexendo. Aí o tio fica surpreendido que a Polícia Federal chama o cara lá para responder, entendeu? Mas não fui eu não, quem tava usando essa internet era o meu sobrinho, entendeu? Aí a coisa começa. Então, o que é uma terra de ninguém, né? Tá começando a ter um pouco mais de regra, né? E eu acredito que isso vai também porque já tem um pouco. arcabouço jurídico, né, que já garante, independentemente do local. Como é que você viu aí a participação do Lula, o meu caro Jabur? Como disse a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, né? O Lula é o melhor comunicador do governo, do próprio PT. Então eu vejo nessa ida para as redes sociais, para a própria televisão, né? Porque está utilizando inclusive a TV Brasil para isso, né? Eu vejo como uma tentativa de dar uma descontraída num começo de governo que é cheio de percalços, cheio de problema, né? O Lula brincou lá com seleção brasileira, com o Corinthians, me parece até que imitou o Bolsonaro em algum momento, e isso é para tentar baixar um pouco a poeira, desanuviar o tempo, para que o governo, quem sabe, entre num ritmo de normalidade e o Lula consiga ser o Lula que ele ainda não conseguiu lá do primeiro e do segundo governo. Bom, o Jonander Posca mandou um abraço para você e o Márcio Teixeira também, tá? Está fechado com você, não sei para quê, mas está fechado com Qual dos dois? O Jurandir dificilmente fecha assim, mas o Márcio fechado com o Raul. Aí, Marcelo. Aí, tá. Aí o Jurandir se manifeste aí. Mano, o Jurandir ele joga em todos, né? Ele é o eclético. É o Golbery de Couto e Silva, assim, nosso moderno, o novo bruxo da política. Ele tá bem com todo mundo e tal. Bom, falando aí no Lula, ontem teve a reunião ministerial e é impressionante, né? São 37 ministros. Ele deu 10 minutos para cada um, então dá 370 minutos, se todo mundo falar sem intervalo, né? E aí, para prestigiar a que vai ser demitida, que é a Daniela da Agricultura, ela falou 17 minutos. Turismo, desculpa. E demorou mais ou menos 9 horas, né? Então, e ele em algum momento colocou que ele precisava da atenção de todos, né? E que os ministros não podiam ter muitas ideias, né? Então vamos fazer um recorde de ontem, viu, Bizarra? É a primeira participação, vamos ver. Viu? Nós acabamos de agora, eu vou segunda-feira lançar um novo Brasil Sorridente e nós então estamos retomando já em funcionamento todas as políticas públicas que deram certo no nosso governo. Agora em maio nós vamos lançar ainda até o final do mês todos os projetos que nós vamos ter de investimento em infraestrutura, em educação, até o final do mandato. Porque a partir dessas reuniões, aí vai ficar proibido o ministro ter ideias.
A partir daí, o ministro tem que trabalhar para executar o que nós já decidimos, porque senão todo mundo tem uma ideia todo dia e essa ideia não é colocada em prática. E o governo tem que ser menos teórico e mais prático, porque é isso que o povo deseja. Então, ele tem um jeito de coordenar, mas a gente percebe, Raul, que parece que a cabeça dele parou uns 10 anos, né? Porque para liderar você tem que ter uma nova pegada, né? Hoje nas empresas a gente fala muito de inovação, né? Fala, olha, tem aqui metas de inovação, de ideias. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, não vai trazendo, me arruma mais sarna para coçar, porque eu já tenho um monte aqui, né? Escuta isso, depois Exatamente. a gente vai com outra. Mas de qualquer maneira, talvez ele não saiba nem o nome dos 37 ministros. Esse risco ele corre, né? Esse risco ele corre. Mas eu acho é uma reunião improdutiva, né? Você pensar em 9 horas prestando contas, né? Quer dizer, tendo fala para todo mundo, é complicado, né? Você é uma estrutura muito grande. Hoje uma empresa vai ter lá 4 diretores, né? Você pegar uns 7, 8, ou até um número de 20, que era antes 23, né, ministro? Dentro de um conceito desse que ele acabou classificando aí no final, eu acredito que ele poderia muito bem dar 3 minutos para cada um, era suficiente, na verdade. Comunica o que o seu ministério está fazendo, né? Otimiza isso. Isso, né? Otimiza isso daí. Então, seria suficiente para ele poder, cada um saber o que o outro está fazendo. Porque já que ninguém vai ter direito a ter novas ideias, né? Então, que ele pega, então, as pessoas só comunicam o que foi feito e acabou, né? Agora, Kleber, você que entende que precisa, por parte do Lula, entender um pouco que o mundo mudou desde a sua primeira, porque ele está trazendo uma série de projetos. Vamos pegar o caso do carro popular, né? Uma renúncia fiscal de R$1,5 bilhão de reais, quando vai ter como público-alvo não a classe mais baixa, porque o carro mais barato vai sair na casa de uns 60 mil. Essa pessoa que for comprar não vai ter dinheiro suficiente e certamente vai fazer um financiamento. A taxa de juros está alta, ele vai se endividar. Aí ele vai comprar o carro, tem que pagar o IPVA. Um carro novo, se não fizer um seguro, você está complicado. Você tem o licenciamento, depois você tem o combustível. Quer dizer, ele mirou um público, está atingindo o outro. Ideia lá de trás que funcionou. Ele vem agora com o PAC, que teve um grande momento de acelerar o crescimento, mas por outro lado também a gente viu no que deu no governo da Dilma. Você não acha que as ideias dele dão uma parada? Parece que o Lula deu uma estacionada no tempo. Café, na verdade, o que ocorre é que ele está procurando, ele está buscando algo que marque o governo. Principalmente no início do governo, é importante que se mostre a que veio, né? Então, as pessoas ficam na expectativa de algo que marque aquele governo. Sim, mas ele está trazendo os projetos que deram certo uma época e não necessariamente agora, né? Nós temos uma frase em gestão que a gente fala assim: o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Exato. Eu acho que tem que, com certeza, o que você falou tem sentido sim, devia estar mais aberto para as novidades. Muita coisa mudou, né? Aquele tempo, por exemplo, o carro popular dava acesso. As pessoas tinham como. Porque não tinha uma série de acessórios obrigatórios em lei agora, né? Airbag, etc. Isso não tinha. Né? Exato. Inclusive está saindo aí uma brincadeira na internet que eu dei muita risada ontem. O casal chega para comprar o carro e aí ele fala, não, quero aquele carro lá naquele valor e tal. Aí ele fala, só tem aquela parte de cima. A cada coisa que não ele vai... Não tem direção, não tem pneu, não tem... vai ter pneu? mais R$2.000 aqui. Vai ter... Não, porque hoje, né, um carro, né, Jabur, é um carro... Pega uma moçada, ele tem que ser um carro tecnológico, né? Você tem que incorporar um kit multimídia, o airbag já vem obrigatório de fábrica, né? Tem muitos jovens que não querem saber de carro de câmbio manual, não, eles querem já o câmbio automático. Quer dizer, tudo isso vai agregando valor. Então, de popular, um carro não tem nada, né? Porque a tecnologia chegou, tudo bem que tem uma escala, mas a pessoa, entre um carro usado de 2 anos com 50, 60 mil, com um monte de tecnologia, um zero basicão, provavelmente ele vai para o usado. Café, eu concordo com o que você abordou. O ponto central de estudo é o fato de querer repetir experiências do passado numa velocidade em que a sociedade muda, que é frenética, né? Fazendo uma analogia com o futebol aqui, aproveitando a presença do meu amigo Faria, que é corintiano, e o próprio Lula é corintiano, tá parecendo o Corinthians, o governo, vivendo de jogadores, ex-atletas que foram um sucesso no passado. Ele citou até ele como exemplo e dançou. Você viu o Corinthians ontem? Aí o Corinthians perde. Estão reproduzindo o Corinthians ontem. Pois é.
E não resolve mais o problema, né? As coisas mudam e a gente tem que se render à realidade, né? A gente tem que entender o passar do tempo, aceitar muita coisa e inovar em outras, né? Que esse para mim é o grande ponto central, ponto-chave que me surpreende negativamente nesse governo. E acho que isso explica um pouco também essa reunião de ministério aí de 9 horas, estão tentando encontrar um caminho, que o Kleber falou, tentando encontrar alguma solução. Embora o Lula tenha dito que não quer mais ideia, né? Que ele quer agora é prática. Vamos ver para onde isso vai parar. Exato. Bom, na fala de ontem dele, ele acabou sendo deselegante novamente com o ministro da Justiça, o Flávio Dino, né? Ao falar que não ia ter o almoço, cada um iria ter que se servir ali, ele fez uma brincadeira que, dependendo de quem fala, processos na cabeça. Mas vamos ver aqui como é que foi isso no Lula ontem. Essa reunião vai demorar pelo menos umas 6 horas ou um pouco mais. Não teremos almoço. O almoço será uma comida leve, servida aqui na mesa, ninguém precisa se levantar. Enquanto um fala, os outros comem, e assim a gente vai revezando, sabe, a nossa degustação na hora do almoço. O Flávio Dino também, mas nós vamos trazer pouca comida para ele. Bom, esse já foi, né? E todos falando que é gordofobia. Mas tem uma fala dele que ele fez também quando ele estava falando do Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Vamos ouvir o Lula. O Darcy Ribeiro, naquele livro O Povo Brasileiro, possivelmente as pessoas conhecessem melhor quem somos nós. E aí as pessoas passassem a compreender, sabe, que o mundo não é apenas aquele mundo que a gente vive, de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, que ninguém está com excesso de magreza, não ser o nosso poeta. O restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença, que nós precisamos cuidar. A nossa médica, ministra da Saúde, sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar, sabe, que o Estado cuide com muito carinho desse mal. E aí, Raul, para um espectro da política, as entidades se manifestam, atacam, por outro espectro pode, porque o Lula pode. Eu acho que... Ou não pode nunca. É muito mimimi, né? É muito mimimi. As pessoas tinham que saber que as coisas estão colocadas em situação. Ele está ali num grupo de amigos, né? Que também são os ministros, mas ele está fazendo uma brincadeira. E no clima da brincadeira, eu acho que tinha que ter um pouco de limite, né? Das coisas. Então é muito mimimi. Eu enxergo ali como uma brincadeira, né? Então se você tem a sua cabeça voltada de uma forma mais tranquila, você não vai enxergar ali nenhuma gordofobia ali naquilo lá. Eu pelo menos não enxerguei, uma brincadeira, né? Uma brincadeira estimulante. Brincadeira de mau gosto, né? É desnecessário, é o que você está colocando. É o problema, foi então. Que tá. Então eu trouxe esse tema exatamente por conta disso. Tudo que é tirado fora do contexto dá nisso. Só que o que está incomodando, que se é assim, se é de centro-direita e direita, não pode falar nada. Se o Bolsonaro falasse isso hoje, o consórcio de Minas estaria massacrando ele. É verdade. A tolerância é outra. Vem aqui o Maduro, que persegue mulheres e tudo mais, ninguém fala de feminicídio e tudo mais. Bastou alguém aqui no Brasil falar, dependendo do espectro, processo em cima dele. Então, o que eu estou trazendo aqui na pauta é um alerta. Não pode ter 2 pesos, 2 medidas, né? Concordo com você. Pode ter sido num contexto, então é no contexto para todo mundo. Ou então, é marcação cerrada. Para uns podem, outros não podem. Mas foi o que eu falei, Café. A pessoa já vai com o pensamento de querer achar alguma coisa para poder mudar o viés da situação. Aí você saca aquilo e fala, ó, é isso aqui que eu vou pegar, entendeu? E pau e assim. Aí não dá, né? Aí quem estiver ouvindo depois o comentário específico daquilo, vai achar que você falou só aquilo. Tem os lacradores, e aí você contrata um monte de gente para te massacrar na internet. O que tem acontecido muito esse negócio, esse uso da edição, né? A edição permite. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, a gente discutia que tem uma teoria que se reconstrói a realidade através da edição. Então você tem um contexto, uma fala, se você editar partes dela, você dá um sentido completamente diferente daquele que quem falou estava objetivando. Então isso é uma coisa muito, muito complicada. Por isso que eu até
às vezes recomendo, principalmente para político, né, para que quando ele vá dar uma entrevista, importante, grave, tenha na íntegra. Porque se houver qualquer tipo de problema de recorte, você tem ali a entrevista na íntegra. Você falou tudo, as pessoas editam. Então, mesmo que você grave, na hora que você vai tentar dar a resposta em cima do que fizeram, nem todo mundo fez aquela velha história do cara pegar o travesseiro, né? E chacoalha ele, a pena esparrama pra todo lado. Depois você consegue catar todas as penas, sempre vai ficar sobrando uma pena pra trás, né? Bom. Subindo ali a Campos Sales, tinha uma pessoa que escreveu no muro assim, me chamou muita atenção aquilo. O mundo é redondo, mas tá ficando muito chato. Entendeu? Então, eu acho que essa história de recorte, eu falo de Cato porque eu senti na pele. Mas vamos em frente. Eu também na campanha política. Temos aí uma pesquisa, Jabor, é isso? Sim, temos sim. Aí? Tenho ela aqui, você quer que eu leia? Por gentileza, porque sua voz é maravilhosa. Ontem você me substituiu. Muito obrigado. Muito além do que eu faço. Inclusive, você está escalado para a última semana desse mês, ficar a semana toda aqui, tá? Com prazer, né? Eu, humildemente, depois de 2 anos, vou tirar férias. Merecidamente, Café. O eleitor de direita considera alternativas a Bolsonaro. Esse é o ponto-chave dessa pesquisa, que é um estudo chamado Pra Onde Vai a Direita, conduzido pelo Instituto Locomotiva e pelo IDEA, Instituto de Pesquisa, divulgado nesta semana, que identificou as principais opções desse campo diante da possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar inelegível. Às vésperas do julgamento lá no TSE, na próxima quinta-feira, dia 22, o julgamento do Bolsonaro, o levantamento aponta que grande parte dos eleitores do ex-capitão, 54%, está aberta a apoiar outros nomes da direita, mesmo que eles não contem com o endosso do Bolsonaro. Por outro lado, 28% dos eleitores bolsonaristas admitem apoiar outros líderes da direita desde que estejam ao lado do ex-presidente. Uma faixa menor, 18%, é vista pelos organizadores do estudo como a vertente bolsonarista raiz, radical. Os dados da pesquisa ainda mostram que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo são as principais alternativas desse campo político. Outras figuras como o Sérgio Moro, o governador de Minas, o Zema, também são citados, mas com menos força. Kleber? Bom, existe muito mais conservadores do que o volume de bolsonarista raiz, radical, né, que tem ele como um líder desse campo ideológico. Agora, esse número de eleitores é grande o suficiente para eleger o presidente que seja... Mais do que os progressistas. Com certeza. Vamos dizer conservador. Só está querendo alguém mais polido do que o Bolsonaro, que o Bolsonaro ainda é polêmico. Claro que é um nome fortíssimo, se fica elegível, é muito forte, mas se tornar inelegível, que é bem provável, se ele tiver impedido de concorrer, o apoio do ex-presidente tem muito peso, né, Cafeu? Quem ele apoiar já vai sair com uma grande vantagem, principalmente porque os brasileiros não concordam com a forma que o STF vem conduzindo as coisas. O brasileiro não gosta quando ele vê indícios de perseguição, esse tipo de coisa, e é o que está ocorrendo. Agora, o resultado também da próxima eleição, tanto de prefeito influencia um pouco menos, mas a próxima sucessão presidencial, o resultado vai depender também do desempenho do presidente Lula. Se a economia estiver andando bem, é uma força para os candidatos do governo federal. Perfeito. Bom, quero agradecer aqui o Metropolitan Restaurante. Hoje, além do café, trouxe um chocolate quente também, né, Jabor? Tá bom, né? Chocolate com política hoje. Chocolate com política. Eu quero. Uma delícia, hein? Obrigado, hein? Cheirinho bom de canela, inclusive. Muito bom. E Raul, como é que você viu aí, como é que você vê a pesquisa tudo aponta, né? Não sei se você entende que no dia 22, pelo enredo traçado, o Bolsonaro vai se tornar inelegível, né? Ele vai ficar mais solto e aí tem que buscar um sucessor, né? Tá ficando um negócio muito, muito feio, né? Pra a parte do TSE, da forma como ele tá agindo, né? Nessa parte de justiça, porque ontem mesmo eu tava vendo uma pessoa lá da parte criminal sendo anulado totalmente as gravações, né? Enquanto que do Dallagnol, do Bolsonaro, os caras estão usando tudo. Quer dizer, as gravações são consideradas irregulares, né? Para um pode, serve como prova, e para o outro não pode. Então essas coisas assim a população tá assim totalmente descrente, né? Da justiça, tá na cara que querem realmente eliminar
essas figuras, né, que chegaram até lá. E você acha que nesse mesmo caminho o Moro corre risco, né? Muito risco. Inclusive ele acabou tendo, né, o Jabor, o recurso rejeitado no TRE do Paraná, né? O recurso dele, né? Sim, o Moro, então vai seguir, né? Vai seguir. É muito risco, porque a vertente é essa. Então você vai ter que procurar uma forma de fazer com que isso não aconteça. Agora, para fazer com que isso não aconteça, você tem que ter, sim, provas cabais, que são, assim, irrefutáveis, entendeu? Mas basta uma vírgula para a pessoa já chegar e já te causar um problema grande. E aí, enquanto ao Tarcísio, a Michele, como é que você vê? Tem aí o Zema correndo por trás, mas não falam muito, que o Zema já é mais ali do Novo e tudo mais. Eu acho que no momento o Tarcísio, ele tem muito mais o perfil desse eleitorado que o Bolsonaro cavalgou aí em cima durante todo esse tempo. Então acho que o Tarcísio é a grande figura aí hoje. Você entende também, Jabor? Eu acho que sim, o Tarcísio tem mantido uma postura direta e reta, né? O Tarcísio não tem deslize, é difícil alguém pegar um deslize dele dentro, claro, da linha de atuação, do campo ideológico dele e da coerência daquilo que ele fala com aquilo que ele faz. Então o Tarcísio tá firme na corrida, acho que até mais do que a Michele. E mas aí, Kleber, você entende que pro futuro político do Tarcísio é melhor ele fazer 2 mandatos aqui no estado de São Paulo, se ele for bem no primeiro ser reeleito, do que ou já partir já para um nível maior? Tudo tá muito longe, ainda temos 3 anos e meio pela frente, mas política, a hora que você menos percebe, já tá ali, né? Política é oportunidade, né, Café? Às vezes as coisas são antecipadas, às vezes demora muito, às vezes é antecipada. No caso do Tarcísio, a impressão que a gente tem é que ele está preparado. Ele está preparado. Se chegar esse desafio aí para ser candidato a presidente, eu acredito que ele tá pronto, e a questão de se tornar conhecido nacionalmente, ele passou ali como ministro, isso deu uma certa visibilidade no restante do país, mas aí a comunicação se encarrega, e principalmente quando ele vem representando alguém, no caso do Bolsonaro, ele será ali uma extensão do Bolsonaro. Então existe sim uma grande possibilidade, uma grande chance. Esperar ou não vai depender da circunstância e do momento. Se existe um grande apoio, um grande movimento, não há por que postergar, abrir mão. Agora, o Tarcísio, ele tem algumas coisas muito interessantes. Além dele dele ter já o campo ideológico, o campo conservador, ele também ele tem abertura de conversa, ele é mais democrático nesse sentido, ele tem um jogo de cintura. A impressão que eu tenho é que ele está aprendendo muito ali com o Kassab. Sem dúvida. Raul, se a gente pudesse dizer assim, o que ficou, né? O que trouxe para você essa rápida passagem pela Assembleia Legislativa, o que você poderia trazer para a nossa audiência? A única coisa foi a confirmação de quanto a cidade e a região perde não ter os seus representantes. Só para vocês terem uma ideia, eu teria direito, se eu estivesse lá, eu teria direito agora a 10 milhões e 600 mil reais em emendas impositivas na área da saúde. E nós estamos aqui com os equipamentos do hospital de base quebrados, não tem um tomógrafo para fazer com uma tomografia para as pessoas com mais de 120 quilos. Se vocês quiserem, eu mostro meu celular aqui de pessoas solicitando estadiamento de tumor, faz um diagnóstico de tumor, o doutor vai lá, pede a tomografia do corpo inteiro, né, para poder ver se não tem metástases, né? Não estão fazendo, tá, pessoal? E agora, o que faz? Tem uma lei da Dilma, lembra? Que não pode passar mais do que 60 dias para fazer isso, e a gente não tem estrutura para cumprir essas metas. E ó, isso não é de hoje, hein? Eu era vereador quando a gente abriu essas discussões da falta de equipamentos. Fizemos aquela audiência pública na área da saúde, levantamos aqueles 80 milhões necessários para que isso aconteça, pelo menos para tampar esses primeiros buracos, e a falta de investimentos na área de cirurgias eletivas, que isso não está acontecendo na cidade, ninguém está tocando nesse assunto. Então as pessoas, para operar cirurgias eletivas, ou seja, só está, por exemplo, vesícula, só está operando uma vesícula na hora que você está quase morrendo no pronto-socorro. Não era para ser assim, gente. Era para você conseguir fazer as cirurgias de forma que o paciente está rígido, faz o exame bonitinho, pega e opera. Isso está acontecendo em todas as áreas, né? Raul, explica, no caso dessas pessoas que poderiam ser beneficiadas, que tipo de pessoa que está sofrendo, que tipo de pessoa que poderia ser beneficiada com a solução desses problemas, que tipo de benefício geraria? Todas aquelas pessoas que não têm plano de saúde dependem essencialmente do SUS. Entendeu? Então, se você... E plano de saúde não está muito fácil você ter um plano de saúde hoje. Se você tem mais de 60 anos, então, o custo ficou um absurdo, hoje, né? no máximo 150 mil baurões tem plano, né? Se tanto.
E o restante, 30% da população tem plano de saúde. 30%. Saiu daí, aí as pessoas, para essa dificuldade de consulta, eles começam a apelar para os cartões, né? Cartão de desconto aqui, cartão de desconto ali, mas não é aí que pega, Jabur, não é na consulta que pega. O que pega é na hora que você precisa internar, precisa fazer um procedimento mais caro. Então essas pessoas acabam sofrendo com seus entes queridos, ou na própria pele, naquele momento, né, que mais ele precisaria do apoio do Estado, entendeu? Então é necessário que o serviço público faça isso. Eu acho que a prefeitura de Bauru, né, o prefeito da cidade tem que encabeçar isso, porque se ele encabeçar todos os prefeitos da região, você tem condição sim de pegar e aumentar o teto orçamentário da cidade. Nós temos parque tecnológico para fazer isso, né? Põe mais dinheiro no hospital estadual, que ele dobra o número de cirurgias. Já conversa isso. Como é que você resolveria isso? Qual que é a solução? A solução é você, com a força política, né, unida, né, da região, você falar assim, ó, eu preciso de 500 cirurgias de vesícula, eu preciso de mais 600 cirurgias de quadril, de joelho, de etc, porque cada área tem a sua frequência maior de procedimentos que são necessários. Você calcula esse volume financeiro e aí, junto com os prefeitos da região, você faz a exigência que tenha mais recursos nessa área. Isso é importante, porque as pessoas sentem na pele. É que esse tipo de situação acontece uma vez lá no Meridota, quando a pessoa está lá, outra vez vai acontecer lá na Vila Dutra, outra vez. Então, não é aquela massificação naquele momento de massa, tem 500 vesículas fazendo para operar no mesmo momento. Não é, mas é necessário. Você acredita, então, que tem solução? Claro que tem solução. E a solução está aí, é uma solução que pode ser feita, né, com a prefeitura aportando também um pouco, né, ajudando, né, nesse sentido, mas no serviço público, entendeu? Porque os serviços particulares, onde você queria enfiar mais dinheiro dentro, às vezes, de hospitais particulares? Porque o hospital particular já está lotado com seus planos de saúde. Se ele ajudar, vai ajudar muito pouco. Nós temos que fazer uma intensificação de recursos nos hospitais públicos para que eles possam fazer, sim, o volume que é necessário. Bom, nós temos aí as questões práticas que o Raul trouxe, mas temos também aí todo um mosaico, né, um jogo de xadrez, né, o Jabur, em que está se montando em torno da reeleição da prefeita, né? E uma composição aí partidária, né, em torno desse tema, PSD, PP, possivelmente o PRTB, com o PSC na mão, né? Sua pergunta nessa linha aí para o Raul. Isso mesmo, Café, você disse bem, a prefeita nesse momento é o pivô do processo pré-eleitoral, né? Todos que se reúnem, que discutem a eleição de 2024 para prefeito e vereador, tem como parâmetro a prefeita, como é que ela está, o que ela está fazendo, porque ela é uma candidata à reeleição certamente e com força, né? Inegável isso. E a minha pergunta para o Raul é sobre a posição dele. O Raul é tido como uma das poucas alternativas viáveis eleitoralmente à candidatura da prefeita Suelen Rosinha à reeleição. Então, eu queria saber, Raul, e certamente a população, qual é a sua postura nesse momento? Porque a gente sabe que você em algum momento esteve no mesmo partido quase que da Suelen, né? Que quando ela estava no Podemos, que é o seu partido atual. Depois você começou a trilhar um caminho próprio. Recentemente nós tivemos uma informação lá na coluna entrelinha do jornal de que você até teria conversado e que até poderia eventualmente estar com a prefeita na reeleição, que seria uma surpresa, né? Eu não sei como, se vice, eu não sei, mas compondo de alguma forma. Enfim, é um quadro complexo. Eu queria que você nos dissesse sua posição nesse momento. Essa conversa até hoje não existiu, né? Existiu assim algumas confabulações, do mesmo jeito que chegou para você, também chegava para mim, entendeu? Quer dizer, alguém pegou e plantou isso para ver se pega, né? Na verdade, o partido do Podemos, ele quer ter o candidato dele aqui, né, na região. Aqui em Jaú você tem o Paulo Soares, né? Então o partido vai investir nesses dois candidatos, seria eu aqui e o Paulo Soares lá em Jaú, né? Para que a gente se fortaleça aqui na região. Então, financeiramente, eu acredito que eu já vou ter o apoio do partido para fazer isso. O que está acontecendo é que eu venho conversando com diferentes agremiações para que a gente possa formar também uma coalizão aí para poder ser uma opção, né, à cidade, no sentido do que a gente está discutindo. Porque assim, a gente discute, você tem os planos de governo que foram escancarados nos meios de comunicação,
O que eu fico sentindo é, assim, quem está lá no poder não vai aproveitar isso, pelo menos escutar um pouquinho, ó. Se você fizer uma revisão daquilo que foi apresentado, né? Porque o plano de governo, ele é um arcabouço daquilo que você está propondo para a cidade. Muitas coisas poderiam estar sendo executadas, né? Por exemplo, você gasta 38 milhões na área da educação e você não cria nenhuma vaga de escola, é um absurdo. É um absurdo. Isso poderia ter sido feito, né, de uma outra forma, né? Em São Paulo, em algumas cidades aí que eu andei pesquisando, a Marta, por exemplo, fazia o CEL dela, o famoso CEL lá em São Paulo. Aí já para a área de saúde. Não, a educação. O CEL era a educação, verdade. Educação. Centro de Educação. É que veio lá do Brizola, né? Verdade. Confundi com a parte da saúde. Então, olha, esse valor, Café, é suficiente para você criar 5 mil vagas de escolas, né? Ali você podia colocar isso naquela região mais carente, né? Da cidade, onde tem as crianças precisariam de ter um maior aporte, tanto do ponto de vista deles receber uma boa alimentação numa escola dessa, como receber toda a educação em todas as vertentes, em todas as áreas. Então, você construir uma grande escola nesse sentido, você teria uma rapidez de criação de vagas, que é a grande necessidade. Mas aí o que acontece, né? É a falta do planejamento, né? Porque se você pensar, não tinha no plano de governo nada, provavelmente por falta de experiência e visão, chegou lá para julho, por aí, o Faria foi prefeito. Alguém chegou lá para prefeito e falou, ó, tem que gastar isso. Ó, tá bombando o caixa, eu tenho que gastar 25%, se não arrumar 35 conto de gasto, nós estamos ferrados. Exatamente. Para usar o português, claro, foi isso. Aí o que você faz? Vai atrás, por quê? Isso é falta de planejamento, é o uso inadequado do dinheiro público. Exatamente. Aí dá margem à especulação, porque tanta velocidade. E todo mundo apontando os problemas estruturantes da cidade, ou seja, uma falta completa, né, de visão de longo prazo. Quer dizer, não é falta de conhecimento daquilo que é necessário. Mas é falta Por exemplo, de estratégia. não tem um aparelho de tomografia no hospital de base. Qual que é o problema do município participar desse processo? Você não pode ficar dicotomizando o paciente, entendeu? A pessoa é uma pessoa só. A estrutura divide federação, estado e município com algumas obrigações. Você fica com a parte mais básica, você fica com a parte secundária, né? E a federação vem e complementa. Só que o paciente é um só. Sim. Aí você faz um diagnóstico numa rede municipal, você precisa de um apoio na outra, você está numa fila, depois você passa na outra fila. Quem sofre com isso? Quem sofre com isso são as pessoas mais necessitadas. Agora, Raul, você falou que você está olhando que tem a questão regional. O Kleber tem sempre trazido esse ensinamento aqui, que se dividir demais a oposição ao governo, o governo leva. Não, o caso do Bolsonaro foi atípico, aí nós temos um monte de coisa sobre tudo que aconteceu, mas é normal. Né? O governador do estado de São Paulo perdeu porque o Rodrigo Garcia não tinha identidade com o PSDB, ficou aquela história do Dória, o Dória desgastou o PSDB durante a pandemia. Então, mas é raro que isso aconteça. Como é que está sendo essa conversa sua de bastidor? Porque se entrarem 2 ou 3 candidatos fortes, ela leva de volta, ela leva de novo, porque vocês vão dividir entre vocês e não vai sobrar voto para todo mundo. Não pode esquecer que ela chegou lá também apenas com o partido. Então, se ela conseguiu fazer isso, qualquer outro candidato também poderia fazer. Mas tem que olhar o que ela representava. Sim. Né? Sim. Vinha de um embate. E a gente tem que ser transparente aqui, né? De um Gazeta desgastado. Surfando na onda conservadora que tomou conta do país. Ela entra com uma pegada evangélica, periférica, vem de uma TV que tinha penetração, posição conservadora, pró-Bolsonaro, blá blá blá, e aí vai. E aí você, preocupado com o Gazeta preocupado com você, ela, sabe aquela terceira que vem correndo ali, ó, ninguém tá olhando pra mim, ninguém tá me criticando, eu tô indo. Chegou. Aconteceu com a eleição do Nilson Costa. Nilson Costa, quando estava na 94, não tivemos dificuldade, fez a boca de urna, apareceu o Nilson Costa em primeiro, como assim? O Paulo falou, divulga, falou, esse boca de urna tá falando que é ele. E falamos, daí meia hora saiu o resultado, era ele. Então ficou lá o Pedro Tobias brigando com o Tuga Angerami e o Nircinho veio por trás. O eleitor está sempre buscando alternativas, né? E como construir essa obviamente, né, Jabor, que agora também ela tem uma folha de serviço que vai ser criticada. Não é mais novidade. Não é mais novidade, exatamente, né? Mas tem uma máquina.
Mas tem a máquina por trás, lembra muito bem o Faria, né? E guardando dinheiro, e filmando tudo que tá fazendo, e de drone pra cá, e drone pra lá, domina as redes sociais, quer dizer, se dividir demais a oposição, não é? Eu concordo. Então, por causa dessa divisão, eu tenho conversado tanto com setores do centro do centro-esquerda, também a gente está conversando, porque você tem que fazer um governo mais de coalizão, né? Quem governa não governa só para si, ele governa para todos, né? Conversamos com o próprio PL, né? Com o capitão Augusto. Então o que nós estamos fazendo é mostrando exatamente isso que você acabou de falar, Café, né? Tá todo mundo enxergando essa linha que você acabou de falar aqui no ar, né? E enxergando isso, tem que ser traçado uma estratégia, né? Para você fazer uma candidatura, se possível, né? Uma candidatura mais de coalizão, para poder chegar lá sem muita divisão, porque a divisão só vai ser realmente bom para ela. Nesse contexto, Kleber, os pequenos partidos certamente marcarão território, né? E o Raul se aproximando do centro-esquerda é uma coisa, mas tem também a esquerda mais radical, que, né, PSOL, etc., que acaba também, ainda mais surfando na onda do Lula agora, vai tentar marcar o território. Esses menores chegam a incomodar ou, nesse caso, dependendo da estratégia, agrega? Depende muito. Então, se a possibilidade de trazer, seja do tamanho que for, de unir, esse é o lado certo. Realmente essa é a grande vantagem. Agora, os pequenos partidos depende primeiro muito de nome. Ainda se vota principalmente pelo executivo, o nome tem um peso muito grande, mais até que o partido, a não ser que seja um partido extremamente ideológico. Aí afeta o candidato, mas o candidato no executivo, ele tem um peso muito grande. Por isso, na verdade, o eleitor não vota muito em partido, ele está mais preocupado, não só preocupado, ele se identifica com alguém mais, e aquele alguém que ele se identificou, que ele dá a confiança dele, o voto dele. Agora, Raul, o MDB deu um sinal de aproximação da prefeita, né? O Mané Lozila, inclusive, na última votação da comissão, com 10 bandeiras balançando. Na comissão especial de inquérito, não quis levar em frente. O Berriel né, não obedece ninguém, ele vota como ele quer, mas o Lozila tem a cartilha. Eles chegaram a levantar também o nome do próprio Lozila para ser vice dela. Como é que você vê? O MDB está descartado nessa conversa, para você. A informação que eu tenho, né, e os comentários que eles andaram fazendo, inclusive da minha pessoa, mostram o quê? Que eles estão lá já de mala e cuia, entendeu? Com o Lozila sendo candidato a vice. Essa é a informação que eu tenho. Esse é o momento, é o que está. O momento hoje é isso daí, né? Então, não há por que a gente fazer qualquer tipo de conversa nesse sentido, sabendo que a movimentação foi aí, né? E não há como negar, né? Agora, o MDB sempre foi um partido que ele quer lançar o candidato, mas acaba, às vezes, não viabilizando naquele momento, eles recuam um pouco. Mas a movimentação que eles fizeram até o momento é para exatamente fazer isso. Mas você não descarta um diálogo com eles? Mas claro que não, nunca. Né? Nunca. Inclusive eles estiveram comigo, né, num apoio muito importante na campanha de prefeito, né? Principalmente o Mandalite sempre é uma pessoa que eu tenho amizade pessoal, então a gente senta, conversa, né? É muito fácil de diálogo, né? Fácil, vixe. Complementar alguma coisa, já estamos na reta final? Só para dizer que, pelo que os bastidores nos indicam, recentemente conversando aí com gente do campo da centro-esquerda, hoje, se a eleição fosse realizada neste ano, o PT sairia com um candidato próprio, e é bem possível que saia no ano que vem, até porque nós temos, lembrando... Seria o Jorge de novo? Não sabemos, mas o PT me parece que não admitiria não ter candidato. Então, para efeito de uma coalizão, de uma composição, fica difícil, né? E aí tem um bloco se formando aí com Rede, PSB, que tem o Rodrigo, né, que tem a Rosana Polato, e o PDT. E aí esses partidos mais à esquerda que sempre lançam uma candidatura, e lembrando que nós temos 2 turnos, né? O primeiro turno não necessariamente se forma um blocão. É verdade. E depois o segundo sim. Mas o PSB é um partido tranquilo, a gente tem conversado, né, tanto com a Rosana, quanto com o Batata, com o Pedro Tobias, a gente tem conversado também nesse sentido. Tem proximidade. Tem, né? Proximidade. E é um partido assim que a gente tem, primeiro, contatos lá dentro com amizades, né, que já não é de hoje, né? E segundo, que você tem o Geraldo Alckmin lá em cima no governo federal, que seria uma coisa muito importante para uma cidade que nem Bauru, né? Ter uma pessoa que já tem o Pedro Tobias aqui e ao mesmo tempo você tem o vice-presidente da República lá, né? Acho que a cidade ganharia muito com isso, tendo uma proximidade maior. Se não for no primeiro turno, né, mas no segundo turno e numa composição de governo, porque
Um prefeito que ganhar a eleição e não enxergar o PSB como um partido que tem que participar de um governo, ele tem que ser um prefeito muito goiaba, essa que é a verdade. Muito bem, esse é o Dr. Raul, obrigado pela sua presença. Caminho longo até as eleições, hein, Raul? Mas passa rápido, né? Tem um ditado que fala assim, não marque data porque chega. É verdade. Meu caro Jabur, preparando lá a edição especial de amanhã, domingo e segunda do JC. Isso, tudo pronto já e a gente volta na semana que vem já sob o inverno, né? Que começa na quinta-feira. Quinta-feira que vem, exatamente. É isso aí. Um grande abraço a todos. Hoje chega a 7 graus, menino, já começou hoje. Minha coluna vai mais tarde hoje que eu tava viajando, tá? Até na hora do almoço. Até às 7 da noite. Então tá bom. Kleber? Bom dia a todos, um ótimo final de semana. Muito bem, você acompanhou aqui mais um Café com Política. Você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente tem um encontro novamente marcado na segunda-feira com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau. Café com Política.